Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com a situação das lavouras americanas. A colheita está atrasada lá, tanto de soja como milho. As lavouras de soja estão com 91% das áreas em maturação, a média 85%, nota-se que está adiantada, como já veio, no ciclo veio adiantado. Só que a colheita nessa semana está em 32%. O ano passado era 34% e a média é 36%, ou seja, mesmo que o ciclo das lavouras está adiantado, a colheita está atrasada, em função das chuvas. Está chovendo há 2 semanas. O ritmo das máquinas nos campos é lento, e aí o produtor começando a ficar preocupado. Então o quadro vai ficando apurado aí para o produtor, vai ter que abrir o tempo para ele poder colher. Por enquanto não tem indicativo de perdas, mas elas podem aparecer aí se o clima continuar desfavorável. Por enquanto também não tem indicativo de nevascas aí para derrubar a produtividade da safra americana. O mercado de Chicago andando calmo lá, meio de lado aí, sem grandes novidades, em função de que os embarques americanos de soja têm ficado um pouco abaixo do que se esperava aí nesse começo de temporada, porque a China não está comprando lá. Então não está puxando soja americana e está cancelando alguns contratos que tinha feito aí nos meses anteriores. E com isso o mercado de Chicago não está conseguindo reagir muito. Enquanto isso, aqui na América do Sul, o Brasil segue exportando forte. Aí nos relatórios aí da CSEX da semana, apontam aí que nós já estamos com 71,1 milhões de toneladas acumulados até a primeira semana de outubro, aí no acumulado desse ano de 2018. O ano passado todo foram 68,2 milhões de toneladas. No ritmo que nós estamos agora aí, dessa primeira semana de outubro, se mantido parecido com isso, nós vamos exportar aí perto de 80 milhões de toneladas de grãos. Ou seja, vamos zerar os estoques finais aí, vamos fechar o ano praticamente sem soja. Hoje nós estamos aí na faixa de uns 92% da safra já negociada, e tem pouca soja aí até o início da nova safra lá, que vem lá no final de janeiro, fevereiro. O plantio aqui no Brasil está em ritmo acelerado, está adiantado e já perto de 20% ali da safra. O normal seria estar na faixa de 10%. Então, andando firme aí. As chuvas estão em ritmo forte aqui no sul, na parte do centro-oeste normalizando, norte e nordeste começando a cair as primeiras chuvas. Então, o quadro se aproximando para a normalidade de safra. As notícias que a gente tem aqui do Paraguai já mostram aí que tem cerca de 80% da safra plantada, também já indo para a reta final de plantio, indicando aí uma área aí próxima de 3 milhões e 300, talvez 3 milhões e meio de hectares. Potencial de safra de mais de 10 milhões de toneladas aí para o Paraguai, se o clima continuar favorável. Enquanto o nosso vizinho da parte de baixo e da Argentina ainda sem plantio confirmado, em função de que o plantio normal deles é novembro, dezembro e janeiro. Então o quadro aqui é mais Paraguai e Brasil que está se plantando agora. Os negócios da safra nova, tanto no Paraguai como no Brasil, estão lentos nessa semana. Nos portos aí, o que tivemos de negócio nessa semana é níveis de R$ 91, R$ 91,50. No Brasil tivemos aí, depois do primeiro turno das eleições, e o Bolsonaro disparando, já quase ganhando no primeiro turno, o dólar teve uma forte queda, veio para a faixa de 3,71. Ele está dentro da janela técnica que a gente espera aí, que trabalha entre 3,60 e 3,80. Então isso acabou pressionando o mercado dos portos aí, que vinha negociando na faixa de 95, 96, agora caiu para R$ 91 e ainda tendo negócio. Muita gente que precisa de caixa aí para as próximas 2 semanas está vendendo aí, porque não espera que o dólar melhore nos próximos dias em função do otimismo aí com as eleições do segundo turno. No mercado do milho, que a gente vê, as lavouras americanas estão com 93% na fase de maturação, a média 83%, estão adiantadas, e a colheita aí nessa semana 34%, já deveria estar acima de 40%, mas está em 34%, está atrasada a colheita, mesmo que ela esteja adiantada frente aos anos anteriores, porque o ciclo da safra americana esse ano está mais rápido, mas a colheita em 34% deveria estar acima de 45% já, porque as lavouras estão quase todas prontas, né? Também em função das chuvas lá atrapalhando os produtores americanos. Aqui no mercado brasileiro, em função da queda do dólar, o mercado de milho também deu uma desacelerada. Os níveis de portos aí na faixa de $10, $10,5 têm sido os balizadores aí para o mercado interno, e com isso as indústrias gaúchas falam em 41, 41,5, para o milho
CIF lá, e esse é o patamar da semana. Então o mercado um pouco mais frágil aí no mercado do milho em função do dólar que despencou e os níveis de portos aí um pouco mais fracos. Nota-se que a primeira semana de outubro na exportação de milho brasileiro, ela foi boa. Nós exportamos mais de 1.036.000 toneladas. Então o ritmo da primeira semana de outubro foi boa. O acumulado do ano do milho está com 13,7 milhões de toneladas, ainda está distante do ano passado todo, que foi 29,3, ainda temos aí pela frente quase 3 meses de exportações e provavelmente vamos entrar no mês de janeiro e fevereiro exportando milho, porque temos ainda bom volume de milho aqui no mercado brasileiro, tem um bom volume para ser negociado e vai buscar o mercado de exportação, né? Então essa é a tendência, vamos ter que colocar parte desse milho no mercado internacional. No mercado do arroz, o quadro é de leve pressão de alta aí pelos vendedores, os vendedores apostando que o mercado vai reagir, seguram as ofertas no Rio Grande do Sul e com isso há uma pressão de alta aí dos vendedores e os poucos negócios que têm surgido apontam em 50 centavos, R$1 acima aí do que praticava nas semanas anteriores, porque os compradores também não conseguem boas ofertas. O produtor está apostando aí que o mercado melhore. No mercado do milho, do arroz e do feijão, dos alimentos básicos, o setor está um pouco mais otimista aí para as próximas semanas, aposta aí que passadas as eleições aí o mercado venha a ter uma demanda maior, cria um otimismo para a economia brasileira. Há uma expectativa que depois das eleições o ambiente comece a melhorar e aí o produtor está apostando que possa ter uma pequena pressão de alta. A questão é que o fator principal é que com o dólar em queda, o arroz importado aí do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, ele acaba ficando mais em conta aí para as indústrias brasileiras e acaba limitando a pressão de alta para o mercado do arroz nacional. Mas o que a gente vê aí no Paraguai, na Argentina e no Uruguai é os vendedores tentando aí, já querendo ajustar os níveis em dólares para cima, tentando seguir a linha do arroz da Ásia lá, que também está em alta, e o arroz asiático está com valores aí um pouco maiores até que o arroz aqui da América do Sul. E isso provavelmente vai ocorrer nas próximas semanas com alta no mercado internacional e vai dando um equilíbrio para o mercado interno. A demanda vai continuando, mercado de varejo aí vai para as reposições de outubro cheio, pacote nas gôndolas de 11 a 17 na maioria das marcas, de 11 a 15 nas comerciais, as nobres aí tentando ir para casa dos R$20, alguns locais até um pouco acima. Há boa demanda para o arroz e a gente nota que Norte e Nordeste está começando a aumentar a demanda do arroz tipo 3 aí, é aquele arroz aí no valor de R$10, R$12 aí que chega na mão do consumidor da região, crescendo esse momento aí de ajuste aí da economia brasileira e o consumidor puxando arroz para casa. O nosso amigo feijão também segue com um período de calmaria, tentando alguns ajustes, mas ainda é de R$110 a R$120 a saca na linha do carioca, 125 a 140 na linha do preto, mostrando demanda. A grande questão é que continuamos ainda tendo alguma oferta e depois que entrou as variedades de feijão carioca que demoram para escurecer aí, nos padrões do Dama, ele acabou segurando um pouco aquela corrida que nós teríamos nesse momento. Então agora nos próximos dias aí vamos ter mais reposições, a oferta tende a diminuir e a questão principal é que de agora em diante a oferta de feijão tende a ser pequena, porque o Paraná, que é um dos grandes produtores brasileiros, está com uma área menor aí em mais de 30 anos, tá? Que a gente não vê lavouras de feijão, quase nada de feijão plantado no Paraná. O estado de São Paulo também reduziu muito as áreas, tem indicativo de produtor de 30% a 40% de queda na área plantada em São Paulo, então as ofertas até o final do ano vão ser muito restritas. Então o feijão mostra potencial de reação nas próximas semanas e meses em função da oferta que vai se limitando e aí dando um fôlego para tentar uma reação nos indicativos. E para fechar, vamos comentar aí que no dia 8 de novembro tem o Simpósio do Feijão em Uberaba. Então, para aquele que estiver aí próximo de Uberaba, temos o Simpósio do Feijão, onde que vamos estar participando aí, mostrando as tendências do feijão aí para nível de Brasil e para 2019 também comentando o mercado e a economia brasileira e as tendências já com o novo governo aí em 2019. Convidamos aí quem estiver próximo aí de Uberaba para participar do Simpósio do Feijão que será realizado em Uberaba no dia 8 de novembro. Um grande abraço a todos, aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural.
Programa Paracatu Rural.